Neste momento temos um Estado, conforme sabe que existem outros cantos do mundo que, a essa altura, estão a lutar para ter um Estado. E Moçambique tem esse Estado e deve celebrar. Este é um dos primeiros ganhos. O segundo ganho é que, ao longo desses 50 anos, muita coisa foi se fazendo, embora alguns desafios prevaleçam. Vamos, por exemplo, destacar assuntos fundamentais. Eu gosto muito de atacar as áreas sociais, nomeadamente a saúde, a educação e também o setor, portanto, de agricultura. Se prestar atenção, fazendo uma análise comparativa entre antes e depois da independência, nota-se aqui uma evidente evolução. Primeiro, se prestar atenção, antes de falar muita coisa, mesmo no contexto das tecnologias, neste momento eu estou a falar fora dos estudos, então isso significa que é fruto da independência, a tecnologia foi concebida, evidentemente, na esteira da independência nacional. Então, vamos concretamente às questões que eu já tinha levantado. Está claro de que, antes da independência, Moçambique não tinha, portanto, quadros formados como hoje. Então, significa que a formação do homem novo, a formação do capital humano, a formação contínua, a formação a partir de nível mais elementar, um nível mais fundamental até o superior, é resultado, portanto, da nossa independência nacional. Conforme sabem, as pessoas mais experimentadas neste período dizem que, na altura, era difícil encontrar, portanto, um simples licenciado, portanto, em cada província neste país. Hoje temos em abundância. Este é o resultado da nossa própria independência. Nós é que definimos, portanto, as políticas públicas de expansão da rede escolar, quer, portanto, no nível fundamental, quer aos níveis subsequentes, e também referir que para a área de saúde, por exemplo, temos muitos médicos moçambicanos que anteriormente, nesse caso, antes da independência, não tínhamos este privilégio do país ter, portanto, os médicos moçambicanos fundamentalmente formados aqui no país. Hoje temos muitas faculdades de ciência de saúde, então significa que existem aqui indicadores relevantes na área social e vamos para a agricultura. É verdade que existem desafios enormes nesta área da agricultura, conforme se sabe, de que é constitucional de que a agricultura é a base de desenvolvimento. E nós precisamos, obviamente, de lembrar aos gestores desta área de que é importante, quando são confiados para administrar, portanto, a agricultura para este país, levem em consideração este comando constitucional. Se prestarem atenção, muitas das vezes, conforme também de praxe de que quando se demanda uma falha, as pessoas culpabilizam, portanto, o cabecilha da instituição. Por isso, muitos erros que este país foi registrando vai se culpabilizando, portanto, os gestores de nível mega. Mas se prestarem atenção, não temos como termos um governo a funcionar sem ter, portanto, os devidos ministros ou outros representantes de vários cargos titulares, mas nem sempre que se acerta quando se nomeiam, portanto, gestores para várias áreas. A título de exemplo, conforme sabe Vasco Dava, de que confiou-se a um grupo de moçambicanos, até não vão muito longe. Recentemente, confiou-se um grupo de moçambicanos que viajou à Europa para inspecionar aviões, para ajudar o país a crescer, mas simplesmente fomos surpreendidos com um grupo de nhonguistas, de raposas e de galinheiros. Quer dizer, o Estado... Mas ok, tudo bem. Consegue apontar estes nhonguistas, galinheiros que nos surpreenderam nestes anos? Aponta lá, meu caro. Você é uma pessoa muito direta e que não tem problemas em falar as coisas conforme a eleição. Depois tenho um pedido... Vasco Dava, sim. Vasco Dava, conforme sabe que este assunto está a merecer, portanto, uma investigação em profundidade, para mais rápido possível as autoridades que trabalham nesta matéria possam apresentar à superfície aquilo que são os resultados da investigação que estão em curso. Então, vamos ter um pouco de paciência para ver se... mas é que o Sozinho... Tenhamos esclarecimentos. O Sozinho pede-nos paciência, mas o Sozinho não disse
temos supostos grupos de nhonguistas e galinheiros. Afirmou categoricamente que os grupos de nhonguistas e galinheiros existem. Por isso é que eu pedi para que apontasse estes nhonguistas, galinheiros, que estão, se calhar, a tornar o nosso país uma capoeira, onde existem estes galinheiros. Fique à vontade, meu caro. Diga as coisas como a eleição, como lhe é característico. Sozinho é uma pessoa que não tem problemas em falar as coisas conforme a eleição. Sozinho é uma pessoa direta, uma pessoa que já provou que não há limite para quem queira contribuir para este país com fala, como forma do nosso país crescer. Aponta, meu caro, 2, 3 pessoas ou instituições dos galinheiros e nhonguistas. Bom, conforme sabe de que esta designação foi-nos apresentada pelo mais alto magistrado da nação, Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, portanto, a quando da avaliação dos primeiros 100 dias da sua governação. Então, o chefe do Estado disse, obviamente, de que no âmbito da revolução de todas as instituições, portanto, para o desenvolvimento da nação, conforme sabe, de que o objeto central e exclusivo da governação é o povo. Então, o presidente disse, obviamente, de que haviam galinheiros, raposas e nhonguistas na LAM. E ele provou por que tinha que falar de nhonguistas, raposas e galinheiros. Mas, depois disto, este assunto, obviamente, mereceu algumas movimentações e tenho ciência de que o mais rápido possível teremos a apresentação, portanto, de forma específica, os indivíduos que têm este caráter, portanto, de direcionar a economia do país. São esse tipo de pessoas que este país não precisa, porque são indivíduos que foram, obviamente, confiados para ocupar posições e administrar, portanto, setores essenciais para desembocar no desenvolvimento desta nação e depois sabotam o governo. Esse tipo de indivíduos sabotam sobremaneira a boa governação de Sua Excelência Presidente Daniel Chapo. E neste momento, nós não queremos indivíduos de má fé infiltrados na governação meramente para sabotar a boa governação. Então, estamos a dizer que a independência nacional, ela em algum momento registra momentos, passa a redundância, portanto, incaracterísticos, justamente por causa de confiarmos indivíduos que têm estes comportamentos questionáveis. Mas deve perceber, Vasco Dava, de que a construção da independência nacional, ela não é feita exclusivamente pelo governo, é feita por todos os moçambicanos, até porque o próprio governo é feito de moçambicanos. Então, o que nós gostaríamos, neste momento, de reforçar é que, olhando para os desafios que influenciam negativamente a governação, então que se apela aos moçambicanos para ter a consciência, portanto, de independência, consciência de construção de um Estado de direito, consciência de construção de uma nação que possa inspirar as futuras gerações, uma nação atrativa, que possa, obviamente, criar condições para que os nossos países vizinhos, os nossos países irmãos, olhem Moçambique como referência em todas as suas, portanto, áreas de atuação. Mas a Moçambique conseguiu se posicionar como uma referência, meu caro? É ou não referência, Moçambique? Até neste momento, Moçambique é possível que se configure a uma referência em certos setores. Sozinho? Sozinho? Sim. Vamos lá, eu fiz bem a questão. Não perguntei se é possível ou não Moçambique se tornar referência. Não, não foi isto. Eu perguntei, Moçambique é ou não uma referência do seu ponto de vista, atualmente? E se for, é referência em que área ou em que setor? Muito bem. Se prestares atenção, Vasco Dava, Moçambique é referência
em várias matérias, não diríamos todas, em várias matérias, se prestares atenção neste momento, o nosso país tem sido a prioridade, tem sido, portanto, apreciado para investimento fundamentalmente na área de hidrocarbonetos, na área, portanto, de outros minerais. Isso, portanto, torna o país uma referência. Ora, o que efetivamente podemos destacar também nesse contexto, de forma específica, é a nossa Cahora Bassa, por exemplo. A Cahora Bassa fornece corrente elétrica a tantos outros países, portanto, da região. Esta é uma referência. E conforme sabe que a Cahora Bassa, depois do país se tornar independente, não era nossa. E ela torna nossa no âmbito da boa governação do antigo presidente da República, portanto, Armando Emílio Guebuza. Então, significa que a HCB, nesse caso a hidroelétrica da Cahora Bassa, então, é grande referência de Moçambique externamente. Mas o que nós queremos não é apenas... Ok, tudo bem. Meu caro, permita-me. Já terminou de enumerar as referências, pois? Ok, indico a HCB como uma amostragem. Podem existir várias outras. Ok, tudo bem. Querendo aqui segregar ou trazer uma separação das águas, sozinho, consegue enumerar alguma referência no setor social, no aspecto social? Quando falamos da área social, estamos a falar praticamente de uma área que está ligada diretamente ao povo moçambicano. Uma referência, se calhar em África, no mundo, consegue aqui trazer alguns pontos que sirvam de referência? Bom, olha, Vasco Dava, de facto, o país tem vários outros elementos que se podem, portanto, configurar como referência diante de outros países, mas neste momento eu preferia parar, portanto, com a hidroelétrica de Cahora Bassa, por ser uma marca que obviamente orgulha os moçambicanos como uma referência. Sim, mas o Sozinho reconheceu que essas referências que apontou estão ligadas ao setor dos recursos minerais. Agora, eu pergunto ao Sozinho, um setor que está ligado diretamente, ou uma área que está ligada diretamente ao povo moçambicano, a um aspecto social, consegue achar alguma referência, se calhar, nos salários, se somos... consegue apontar algumas referências ligadas diretamente ao povo e que beneficiam também a este mesmo povo ao longo dos 50 anos? Porque quem celebra os 50 anos é o povo moçambicano. Ok, essa é Vasco Dava. Alguns aspectos para serem aflorados como uma referência, é fundamental que se desencadeie, no mínimo, um estudo e fazer a comparação entre Moçambique e outros cantos, portanto, do mundo. Por isso que posso encontrar aqui alguma dificuldade para poder fazer esta análise comparativa assim tão rápido, mas eu prometo que na próxima edição eu possa, obviamente, trazer mais elementos, porque terei tempo de fazer uma breve investigação para fazer a comparação em relação aos números. Mas existe, portanto, aspectos de destaque para o nosso país, por exemplo, no setor de saúde, se prestar de atenção. O país tende a registrar a expansão da rede sanitária. Vou dar só um exemplo muito concreto. Na província, por exemplo, de Manica, no último mandato, o Conselho Executivo Provincial tinha planificado construir 5 centros de saúde, mas conseguiu fazer 26. Então, isso é bastante fundamental e tem que ser destacado.